Fala pessoal, aqui é Sérgio Oliveira, instrutor especialista de treinamento de ar-condicionado da Samsung. Hoje falaremos de análise de falhas relacionadas à unidade interna, à unidade evaporadora, tanto dos produtos Digital Inverter quanto do produto Windfree. E vamos para a primeira análise. Falaremos sobre o fusível térmico da evaporadora. Uma vez que tenhamos certeza que o nosso controle remoto está funcionando perfeitamente e que as nossas pilhas estão novas, partiremos para o seguinte procedimento. A primeira coisa a saber é onde está localizado o nosso fusível térmico da evaporadora. Bem, logo abaixo dos terminais de conexão. Esses terminais é onde conecta a unidade externa condensadora com a unidade interna evaporadora. Nessa de estar conectando, pode ocorrer um mau aperto do parafuso e, consequentemente, um mau contato, e isso gera aquecimento. A função desse componente é justamente sentir esse aquecimento e cortar uma tensão de 12 volts contínua que vai para a placa eletrônica, fazendo com que não só a placa deixe de funcionar, como também a unidade interna. Aí teremos que fazer o seguinte procedimento para testar o componente. Vamos utilizar um ohmímetro. Nós vamos medir continuidade nesse componente elétrico. Da seguinte forma, podemos usar tanto o multímetro quanto o alicate amperímetro na escala de ohms. Vamos desenergizar o produto, seja ele o Windfree ou o Digital Inverter. Uma vez desenergizado, vamos pegar as pontas de prova desse ohmímetro e vamos colocar nos terminais desse nosso componente fusível térmico. Ele tem que apresentar continuidade. Se ele não apresentar, porque esse fusível está aberto, tem que ser substituído. Jamais, em hipótese alguma, jampeie esse componente, porque pode causar sérios danos tanto ao produto quanto até ao próprio local onde ele está instalado. Perfeito? E vamos para a segunda análise. Falaremos agora sobre o eletroventilador. É o ventilador BLDC, alimentado por uma tensão de 310 volts contínua vinda da placa eletrônica. O primeiro teste que vamos fazer é um teste mecânico. Com o produto desenergizado, ou seja, fora da tomada, vire o eixo desse motor e verifique se ele não está travado, se ele não oferece muita resistência para poder virar o eixo. Uma vez ok, vamos partir para outro teste. Retire o conector desse ventilador de lado da placa eletrônica. Retire o conector elétrico, desconecte o motor da placa eletrônica. Uma vez desconectado, pegue o ohmímetro numa escala de 2000 k ohms e vamos medir a resistência ohmica entre os fios preto e vermelho. Ou seja, vamos ver de quantos ohms que tem entre esses dois fios. Você tem que encontrar uma resistência ohmica superior a 200 k ohms. Feito isso, sabemos que o motor está ok. Agora partiremos para os testes diretamente na placa eletrônica. Bem, lembre-se, o conector do motor está desconectado na placa eletrônica. Vamos utilizar a parte de trás da placa eletrônica para fazer algumas medições. Ela vai ser muito mais fácil, porque ela tem alguns detalhes nela que fica muito mais confortável de você pegar essas tensões, ok? Pode ser feita tranquilamente nos próprios terminais do conector da placa que você acabou de desconectar, não há problema algum. Primeira coisa, temos que voltar a energizar o equipamento para fazer esses testes. Por isso, tome muito cuidado no manuseio de todos os componentes nesse momento, ok? Bem, faremos o seguinte, você vai ver que na parte de trás da placa eletrônica, ela tem bem onde está soldado o conector do motor, você tem uma numeração de 1 a 6. E tem para ficar fácil de você conduzir os testes. Vamos usar isso como referência. Nós vamos ter que pegar um voltímetro na escala DCV, ou seja, tensão contínua, e vamos fazer as seguintes medições. A nossa referência básica é o ponto número
3. Vocês vão ver no decorrer dessa apresentação. Lá é a nossa referência para medir todos os demais pontos, ok? É o ponto GND. Então, com o nosso voltímetro na escala contínua, colocaremos a ponta de prova preta no número 3, que é a nossa ponta de prova negativa. E a nossa ponta de prova vermelha no 1. Teremos que encontrar aí 310 volts numa tensão contínua. Bem, continuando com a nossa ponta de prova preta no terminal 3 e a outra ponta vermelha no terminal 4, teremos que contar aproximadamente uma tensão contínua de 15 volts. Ainda com a ponta de prova preta no terminalzinho 3 e a outra ponta vermelha no terminal 5, deveremos encontrar uma tensão em torno de 5 volts contínua. Entre os pontos 3 e 6 não encontraremos tensão alguma. É a tal da tensão de feedback. É a tensão aonde o motor avisa a placa em qual rotação ele está. Ele manda uma tensão de volta, a placa converte aquilo para X rotação. Ela vai saber a que velocidade o motor se encontra, ok? Vamos ver isso um pouco mais na prática? Bem, temos aí o nosso voltímetro numa escala de tensão contínua, exatamente do ponto 1 ao ponto 3. Podemos verificar que ele dá uma tensão aproximada de 310 volts, ou seja, a sua placa eletrônica até agora está ok. Partindo para o próximo teste, nos pontos 3 e 4, vamos verificar uma tensão aproximada de 15 volts, também indicando que a tua placa eletrônica está fornecendo essa tensão para o motoventilador. Por enquanto, tudo ótimo. Faremos então a nossa última medição, ou seja, do ponto 3 para o ponto 5. Tem que apresentar uma tensão em torno de 5 volts contínua. Feito isso, temos a certeza que a placa eletrônica está cumprindo com a sua função, ou seja, ela está mandando a tensão necessária, todas as tensões necessárias para que o ventilador funcione de uma forma adequada. Aí, pessoal, vem a grande dica. Feito isso, você já viu que a sua placa está ok, você vai por eliminatória. O problema só pode estar no nosso motor ventilador. Substitua-o. Falaremos agora sobre a nossa terceira análise. Checagem das conexões elétricas e comunicação. Erros de fiação. Bem, na unidade externa condensadora e na unidade interna evaporadora, temos os bornes de interligação. Aquele borne de interligação que fica na unidade interna que falamos anteriormente, né? Onde fica o nosso fusível térmico, ok? Bem, o que acontece? Temos nesse exemplo aí a alimentação da condensadora sendo interligada com a unidade evaporadora de uma forma correta, ou seja, o LUN da unidade externa com o LUN da unidade interna, tranquilamente até então. Quanto à comunicação, a mesma coisa. F1 e F2 da unidade externa interligado através de cabos de uma forma correta com o F1 e F2 da unidade interna. Só que na hora de energizarmos a unidade externa, ao invés de colocarmos no LUN, colocamos no F1 e F2, ou seja, da forma incorreta, mandando, por exemplo, uma tensão de 220 volts para o circuito de comunicação da unidade evaporadora e não para o circuito de força e energia. E isso causa queima da placa eletrônica, ou seja, tem que ter atenção na hora de estar fazendo essas ligações elétricas. Muita atenção nesse momento.
Outro erro comum é ligamos de uma forma correta na unidade condensadora a entrada de tensão, ou seja, nos pontos LN. Só que ao passarmos o cabo lá para dentro do local onde fica a unidade evaporadora, passamos eles cruzados, ou seja, mandamos a energia elétrica novamente para o circuito de comunicação da unidade interna F1, F2, ao invés de mandarmos para o L e o N. E, consequentemente, o circuito de comunicação mandamos para a entrada de força do circuito interno. Ou seja, invertemos tudo, né? O que acontece, novamente, temos um risco grande da queima da placa eletrônica. E aparecerá nesses casos, normalmente, o erro 101 ou o erro 102. Isso para equipamentos wind-free, ok? O segredo é, pessoal, muita atenção, marca os fios direitinho, enumere-os, coloque uma fita, dá um nó nele, faça alguma coisa para que isso não aconteça. Perfeito? Vamos falar agora sobre a placa eletrônica SMPS. O que acontece é o seguinte, muitos erros, dado como o erro de motor ventilador BLDC ou até erro na placa eletrônica principal das unidades evaporadoras, tanto dos modelos Wind-Free quanto dos modelos Digital Inverter, é em decorrência dessa placa SMPS. Para isso, teremos que fazer alguns testes. O primeiro teste que vamos fazer é com os produtos desenergizados, fora da tomada. Pegaremos o multímetro na escala de Ohm e verificaremos a continuidade entre dois fusíveis existentes nessa placa. Um é o fusível que protege ela de sobrecorrente e o outro quanto ao curto no ventilador da evaporadora. Verificada a continuidade nesses fusíveis, estando tudo ok, passaremos para os próximos testes. Para os próximos testes, vamos utilizar essas imagens acima, onde estão numeradas de 1, 2 e 3. Vamos utilizar primeiro essa imagem número 1, ok? Essa imagem é onde recebe a tensão de 220 volts proveniente da unidade condensadora. Ou seja, pegaremos o multímetro na escala alternada de tensão e com o equipamento dessa vez energizado, verificaremos se está chegando nesses pontos a tensão de 220 volts alternada. Estando chegando, passaremos agora para o teste na imagem número 2. Lá vamos tomar a seguinte referência. Temos 3 pinos nessa imagem. Partindo da direita para a esquerda, o primeiro pino vamos chamar de número 1, o segundo número 2 e o último pino de número 3. O pino de referência em questão aí é o pino do meio, é o nosso GND. Agora teremos que trabalhar com o multímetro na escala de tensão contínua. Uma vez colocado, pegaremos a ponta de prova preta, a nossa ponta de prova negativa, e colocaremos no pino do meio, que é o pino número 2. E a ponta de prova vermelha no pino número 1, que é o primeiro pino. Temos que encontrar uma tensão ali de 12 volts contínua. Feito isso, ainda com o pino preto, ainda com a ponta de prova no pino número 2, que é o GND, a nossa ponta de prova preta, colocaremos a outra ponta de prova vermelha no pino número 3 e temos que encontrar uma tensão ali de 5 volts contínua. Feito isso, acabamos o teste nessa imagem número 2. Agora vamos para aquele conector vermelho, aquele da imagem número 3. Novamente, lembrando a referência. Da direita para a esquerda, numeraremos esses pinos. O primeiro pino é o 1, o 2 e o 3 é inexistente no caso desse conector e os pinos 4 e 5 são existentes, são os dois últimos, ok? O nosso GND, a nossa referência aí, é o pino número 5. Ponta de prova preta do nosso multímetro, escala de tensão contínua, lá no nosso pino número 5. E vamos colocar a ponta de prova vermelha no nosso pino número 4. Temos que encontrar uma tensão contínua que varia entre 17 e 27 volts nessas condições. Continuando com a nossa ponta de prova preta no pino 5 e agora a nossa ponta de prova vermelha lá no pino 1, teremos que encontrar uma tensão contínua de 310 volts ali. Pessoal, se a placa estiver nessas condições, já sabemos que a placa SMPS está ok, está funcionando de uma forma correta. E vamos agora para a análise número 4.
erro de sensor. Bem, nesta imagem estamos vendo aí a nossa unidade interna de uma evaporadora do produto Windfree. Então, ela é indicada através de um painel onde você pode visualizar exatamente 2 dígitos por vez. Então, em algum momento a imagem está mostrando o dígito onde está sendo ocupado pela letra E e o outro, o número 1. Em algum momento, um dígito 2 e o outro número 1. Se você juntar tudo isso, vai dar E121 ou erro 121. E121, ok? Então, essa forma de interpretar o que esse painel, esse display está mostrando para a gente. Ok, então já sabemos como visualizar a unidade interna no produto Windfree. Bem, o erro 121 que vimos ali anteriormente, vindo do produto Windfree, unidade interna, refere-se ao sensor de temperatura ambiente. Bem, como testaremos isso então? Primeira coisa é saber aonde localiza-se esse sensor de temperatura ambiente. Você, logo olhando frontalmente ao equipamento, ele tem a sua carenagem, você abrindo a tampa dessa carenagem, você vai verificar que ele está fixado conforme a imagem está demonstrando. O que temos que ver aí é se ele está bem fixado, se ele não está caído, não está removido dali e colocado em outro local, que pode alguém ter em algum momento, em alguma manutenção, porventura, ter deslocado ele consecutivamente. Outra forma é seguir o cabo elétrico desse sensor até a placa eletrônica onde ele está conectado. Aí teremos que fazer um teste. Com um multímetro na escala de tensão contínua e desconectando esse sensor da placa, verificaremos se ele está com a tensão aproximada de 5 volts. Se ele estiver com uma tensão superior a 5 volts contínua ou inferior a meio volts contínua, o problema está na placa eletrônica, ou seja, a placa eletrônica não está fornecendo a tensão necessária para que o sensor trabalhe corretamente. Nesse caso, sim, teremos que substituir a placa eletrônica. Mas também há o teste do sensor que pode ser feito. Isso veremos logo a seguir. Utilizaremos para isso um multímetro na escala de ohms e vamos verificar se a resistência ohmica do nosso sensor está de acordo. Esse sensor a uma temperatura de 25 graus teria que apresentar uma resistência ohmica de 10 k ohms, ou seja, 10 mil ohms. Então, desconectaremos ele da placa eletrônica. Para isso, o nosso produto já tem que estar desenergizado, primeiramente, e verificaremos através das duas pontas de prova do multímetro se ele se encontra com uma resistência ohmica em torno de 10 mil ohms. Mas veja que essa tabela não se restringe só à temperatura de 25 graus, porque de repente você está num dia mais quente, ele pode estar mais perto do 30 graus do que do 25. Então aí, pessoal, o segredo é usar o bom senso. Qual a temperatura ambiente hoje? Ela está mais próximo de qual valor dessa tabela? Mais próximo do nosso 25, está um dia mais frio, mais próximo de 20, está um dia mais quente, mais próximo de 30, e para cada valor de temperatura ambiente que se encontra a nossa unidade evaporadora, temos um valor de resistência ohmica. Mas a nossa referência, insisto em dizer, a 25 graus ele tem que estar em torno de 10 mil ohms ou 10 k ohms. Daí para frente é usar o bom senso, ok? Estando, é claro, nessas condições, o sensor está bom. Não estando com uma discrepância muito grande com relação a esse valor, temos que substituir o sensor. Já no equipamento Digital Inverter, ao invés de ele apresentar em formato de display, ele apresenta os códigos do erro em formato de LEDs, piscando, ok? Como mostra aí a imagem. Já no produto Digital Inverter, a forma de apresentar o erro é diferente. Ao invés de usar um display, ela usa LEDs piscando na sua unidade frontal, sua unidade interna evaporadora, ok? Nesse caso especificamente, trata-se do
Sensor de temperatura de entrada na serpentina. Ela está acusando que esse sensor está apresentando algum problema. Mais para frente veremos o local exato aonde encontraremos o significado de cada circunstância desses LEDs piscando, certo? Trata-se do portal Samsung Climatiza, que falaremos um pouco mais sobre ele ao final desse treinamento. A primeira coisa a verificar é se os conectores elétricos desse sensor estão bem encaixados. Uma vez verificado, vendo que está tudo ok, e o sensor está na sua devida posição, partiremos para o outro teste. Bem, agora trata-se de local exato aonde esse sensor é posicionado. Ele fica normalmente dentro de um fosso. É um pedaço de tubo de cobre, normalmente de 1/4, soldado na serpentina do evaporador. E ele fica encaixado lá dentro conforme mostra a imagem. Estando bem encaixado, vamos partir para o próximo teste, que seria o teste do sensor com relação às suas características elétricas. O teste não é diferente aos testes de sensores feitos no produto Windfree. Utilizaremos novamente um multímetro na escala de ohms e tomaremos como referência a tabela que se encontra nesta imagem, ok? A uma temperatura de 25 graus, teremos que encontrar uma resistência ohmica em torno de 10 k ohms. Sim, desconectaremos o conector do sensor da placa eletrônica, colocaremos a ponta de prova do multímetro, as duas, a preta e a vermelha, nesse conector e verificaremos qual a sua resistência ohmica. Lembre-se, de repente, não teremos uma temperatura no local onde se encontra o sensor de 25 graus. Poderemos ter, por exemplo, naquele dia, um dia muito quente de 35. A referência iria mudar nesse caso. Conforme a nossa tabela, para uma temperatura de 35 graus, utilizaremos a referência 6,94 kΩ. Estando dentro desses valores, o sensor está ok. E vai ter vez que eles não vão estar com essa temperatura bem certinha, 25, 30 ou 35. Aí você vai utilizar, nesse caso, o bom senso. A mais próxima disso vai ser a sua referência, ok? Estando de acordo, seu sensor está ok. Estando com uma discrepância muito grande, tem a necessidade de trocar o nosso sensor. Consultando códigos de erro. Aonde vamos encontrar esses códigos de erro? A Samsung disponibiliza um portal chamado Portal Samsung Climatiza. Para acessá-lo é www.samsungclimatiza.com.br. Uma vez acessado, você vai fazer o seu cadastro. Capricha na senha, coloca uma senha legal, não coloca uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 não, que a Samsung dá muito valor aos dados que você, instalador, coloca nesse portal. Portanto, ela gosta de proteger isso muito bem. E não vai ser qualquer senha que esse sistema vai aceitar. Capricha na senha. Lá você vai encontrar, uma vez cadastrado, você vai encontrar descrição de produtos, características, dimensões, vídeos educativos, nossos códigos de erro, suporte técnico, download de catálogos e manuais, treinamentos presenciais e online, calculadora de capacidade frigorífica e dicas, entre outras coisas mais, ok? Bem, aí vamos clicar então, lá no nosso canto superior esquerdo, a nossa aba Código de Erros. Feito isso, ele já vai te direcionar para uma outra página, onde você vai poder optar entre produtos FJM, o Multisplit da Samsung, ou os nossos produtos residenciais, entre eles o Windfree e Digital Inverter. Clicando lá, você vai ser direcionado a clicar ou no produto Digital Inverter, ou Multiplus, ou Windfree. Vamos tomar como exemplo agora o nosso produto Digital Inverter, ok? Clicando, ele vai perguntar para você, mas qual unidade que é? Interna ou externa? Marcaremos a unidade interna. Feito isso, vai aparecer para você um painelzinho idêntico ao painel interno do produto Digital Inverter, justamente para que você coloque quais LEDs lá estão piscando. No nosso caso, seria o LED operação e timer. Você vai clicar nos dois e clicar logo na sequência ver diagnóstico. Uma vez feito isso, ele vai direcionar para você
para uma tela onde te dará a descrição do problema. Vai te falar exatamente o que está acontecendo. Se sobrar alguma dúvida, inclusive ele vai te dar as ações sugeridas para que você resolva esse problema. Feito isso e não resolveu, e você ainda tem alguma dúvida, ele vai disponibilizar para você um PDF com um passo a passo para que você possa resolver esse problema, enfatizando inclusive a nossa temperatura lá dos sensores, aquela que a gente viu anteriormente, ok? Às vezes, temos a possibilidade de fazer os testes nos sensores através de uma bancada. Um teste muito mais tranquilo, removendo, é claro, o sensor de lá do produto digital inverter ou indifree e trazendo para mais próximo de você. Vamos utilizar um multímetro na escala de 200 ohms ou acima disso e fazer as respectivas medições na bancada. Podemos fazer de uma primeira forma com o sensor simplesmente livre na bancada, a temperatura ambiente que se encontrar no local onde está essa bancada. Voltou a dizer que a temperatura de 25 graus, a resistência ohmica apresentada por esse sensor tem que ser em torno de 10 k ohms, ou seja, 10 mil ohms. Mas para a gente garantir uma maior precisão com relação a essa medição, podemos utilizar também um copo com água. Você vai colocar um copo com água, imergir o teu sensor dentro desse copo com água, com um sensor de temperatura externo, vamos verificar qual temperatura se encontra essa água. Vamos, por exemplo, que essa água estivesse ali a 20 graus. E, é claro, estando a 20, tomaremos como referência, conforme a tabela demonstrada aí, a resistência ohmica de 12,09 k ohms, que é como deveria estar o nosso sensor. Por que utilizar o copo d'água? Pessoal, porque você fica num ambiente muito mais controlado. Se você tiver com o sensor simplesmente em cima do bancada ou até instalado no próprio produto, qualquer ventinho que der vai alterar a temperatura na ponta desse sensor e, consequentemente, vai alterar também a sua resistência ohmica. E às vezes você quer a coisa um pouco mais de precisão. Você quer ter certeza realmente que aquele sensor está bom ou tem que trocar. Então, a melhor coisa é controlar o seu ambiente. E a água, ela demora muito para aumentar ou diminuir a temperatura. Uma vez o sensor imerso lá e você sabendo a temperatura que está a água através de um termômetro, não há como ter erro, o negócio é muito preciso. Novamente falo, é interessante utilizar o bom senso, que às vezes você não vai ter uma temperatura precisa na água de 20 graus, 30 ou 35. Ela vai estar mais próxima de uma dessas temperaturas, que são as nossas referências. Por isso você vai utilizar o bom senso na hora de medir. O que tiver mais próximo vai ser utilizado como valor. Volto a falar que não pode ter o quê? Uma discrepância muito grande. Tendo isso, você sabe que o seu sensor tem a necessidade de ser substituído, ok? E onde encontrar todas essas informações que falamos aqui agora nesse treinamento? A Samsung, pensando nisso, disponibiliza para você, instalador, uma apostila com mais de 200 páginas em formato PDF, onde não tem só as informações desse treinamento, como muitas outras informações preciosas e totalmente gratuita. O que fazer para baixar? Acesse o menu Treinamentos Presenciais, pegue a barra de rolagem à sua direita e vá até embaixo e você vai encontrar uma seção de apostilas. Clique em apostila de ar-condicionado completa 2018. Pessoal, aí é só baixar e enriquecer mais o seu conhecimento. Caso haja mais dúvidas, é só dar uma ligadinha para a gente no 0800 0244 300. É o Alô Climatiza. Tá lá, é como pegar na mão, pessoal. Vai te tirar suas dúvidas passo a passo, vai ter alguém com muito conhecimento especializado lá para te ajudar em campo naquilo que for necessário. Bem, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse treinamento e até a próxima.